Olá, sejam todos bem-vindos ao Comentarizando. Eu me chamo Carlos e estarei compartilhando com vocês a visão de grandes expositores bíblicos mundiais. Esse senhor bacana no centro do vídeo é o escritor inglês John Stott. Ele escreveu um maravilhoso comentário sobre a Carta aos Efésios. Esse livro foi publicado em 1979, depois de uma intensa pesquisa que durou 6 anos. Vamos juntos embarcar na visão de um dos maiores comentaristas dos últimos tempos. Simbora pro vídeo. Efésios era a carta preferida de João Calvino. William Barclay acrescenta que é a rainha das epístolas. John Mackay dizia que Efésios era a carta mais madura e a mais relevante para o nosso tempo, visto que promete comunidade no mundo de desunião, a reconciliação ao invés da alienação e a paz ao invés da guerra. Bora para Éfeso? Qual a intenção de Stott com esse comentário? Ele irá mostrar a importância da igreja, que Efésios é a carta da igreja, não do indivíduo. Aqui, a igreja é a nova sociedade de Deus. Quem é o autor da epístola? Até o início do século XIX, todos aceitavam que Paulo era o autor. Mas a partir de 1820, alguns estudiosos alemães começaram a questionar a autenticidade da carta quanto ao vocabulário, o estilo literário e outros argumentos. Como um argumento histórico, que mostrava a diferença do que aconteceu em Atos, onde Paulo demonstra comunhão e intimidade com a igreja de Éfeso, e a característica impessoal na carta aos Efésios. Quais as explicações possíveis para isso? Paulo pode ter se dirigido a um grupo de igrejas asiáticas, e não apenas à igreja de Éfeso. Ou como sugere Marcos Barr, não a toda a igreja em Éfeso, mas somente aos membros de origem gentílica, pessoas que ele não conhecia pessoalmente e que foram batizados após a sua partida daquela cidade. Ainda há o argumento teológico. Em Efésios, o papel de Cristo assume uma dimensão cósmica e o interesse está nos lugares celestiais, em que operam as potestades e principados. Isso é bem diferente do estilo das outras cartas de Paulo. A justificação também não é mencionada. E a reconciliação fica mais entre os judeus e os gentios do que entre o pecador e Deus. As explicações possíveis apontam para uma mudança de ênfase. Até os que negam a autoria de Paulo reconhecem que a epístola está repleta de ideias paulinas. Qual a opinião atual dos estudiosos sobre a autoria de Efésios? Muitos ficam indecisos. J.H. Holden diz que não há consenso na opinião dos peritos, pois um argumento responde a outro sem um resultado claro. Mas a pior teoria de todas foi a do teólogo norte-americano E.J. Goodspeed. Ele disse que por volta de 90 d.C., um discípulo de Paulo, aflito porque as cartas do seu mestre estavam sendo negligenciadas, percorreu as igrejas que Paulo tinha visitado a fim de coletar cartas e mais tarde publicá-las. Mas antes viu a necessidade de algum tipo de introdução. Dessa maneira, editou Efésios, como um conjunto de ideias tiradas de todas as cartas de Paulo, especialmente de Colossenses, que ele havia decorado e atribuiu a Paulo a fim de recomendar a uma geração posterior. Goodspeed foi além e disse que este autor teria sido Onésimo, o escravo convertido, visto que alguém com o mesmo nome era bispo de Éfeso naquele tempo. Na visão de John Stott,
Eles não atribuem valor suficiente à evidência externa nem à interna. Externamente, há o testemunho da Igreja durante 18 séculos, que não pode ser levianamente posto de lado. Internamente, a carta não somente declara ter sido escrita pelo apóstolo Paulo, como também o tema da união entre judeus e gentios, pela graça da obra reconciliadora de Deus por meio de Cristo, está de acordo com aquilo que ficamos sabendo em outros lugares sobre o apóstolo dos gentios. F. Bruce ironiza e deixa sem alternativa. O homem que pôde escrever Efésios deve ter sido igual ao apóstolo Paulo, se não superior a ele, em estatura mental e entendimento espiritual. E a história cristã não tem conhecimento algum de um segundo Paulo deste calibre. E o que Paulo diz sobre isso? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Efésios 1, verso 1. Muito obrigado a todos por assistirem a esse vídeo. Até o próximo.